Olá, pessoal! Meu nome é Cida Greco, sou professora de língua portuguesa e vamos começar mais uma aula. Lembrando que esta aula estará disponível para você na televisão e no aplicativo Aula Paraná, no canal Aula Paraná do YouTube e no Classroom. Vamos lá? Quais são os objetivos da aula de hoje? Hoje a gente vai fazer a leitura e a interpretação de textos biográficos. A gente vai compreender as características de textos biográficos e estudar o período composto por coordenação em textos biográficos. Tá certo? Vamos começar com a biografia de Cecília Meirelles. Vamos fazer a leitura e depois responder umas perguntas sobre esse texto. Cecília Meirelles, 1901 a 1964. Foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Com 18 anos, estreou na literatura com o livro Espectros. Nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Perdeu o pai poucos meses antes de seu nascimento e a mãe logo depois de completar 3 anos. Foi criada por sua avó materna, a portuguesa Jacinta Garcia Benevides. A rigor, Cecília Meirelles nunca esteve filiada a nenhum movimento literário. Sua poesia, de modo geral, filia-se às tradições da lírica luso-brasileira. Apesar disso, suas publicações iniciais evidenciam certa inclinação pelo simbolismo, reúnem religiosidade, desespero e individualismo. Há misticismo no campo da solidão, mas existe a consciência de seus dons e seu destino. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Então, esse trecho aí da biografia, de Cecília Meirelles, e 3 perguntinhas rápidas para você responder e daqui a pouco eu volto.
E aí, pessoal, conseguiu responder? Vamos comentar aqui as perguntas e as respostas. Quais foram as profissões de Cecília Meirelles? Você viu que ela teve várias, né? Ela foi poetisa, foi professora, foi jornalista, foi pintora. A 2. Que fato acontecido na vida da autora mais chamou sua atenção? Essa resposta é uma resposta pessoal, é aquilo que mais chamou sua atenção. Mas pode ser, por exemplo, o fato dela ter perdido os pais muito jovem, pode ser o fato dela se tornar escritora muito jovem, pode ser também o fato dela não se filiar oficialmente a nenhuma escola literária. Enfim, tem várias coisas ali que aparecem na biografia dela que podem chamar a sua atenção. E na 3, o que é possível dizer sobre a sua poesia a partir desta biografia? Que é uma poesia mística, né? Sendo filiada à questão do simbolismo, à questão da religiosidade, de uma espiritualidade e outras questões também que você pode pegar a partir da biografia. Então, vamos ver agora as características da biografia, né? É uma narrativa detalhada sobre a trajetória de vida de alguém. Ela apresenta dados precisos, geralmente são de personalidades que trouxeram uma contribuição importante para o mundo e pode conter fotos que comprovem o relato e pode ter autorização ou não do biografado. E ela é contada em terceira pessoa, né? Aqui a gente tem a diferença de uma narrativa, né? Uma biografia e uma autobiografia. Na biografia, a narrativa ela é contada por outra pessoa e já na autobiografia, a narrativa ela é contada pela própria personalidade, pela própria pessoa que viveu aquela história, né? A narrativa em primeira pessoa, então, na autobiografia. E você tem uma questão aí que diferencia a autobiografia da biografia, que é a questão da credibilidade dos fatos. Quando a pessoa mesma conta a sua história, passa um efeito, né, de credibilidade. É a própria pessoa que está contando, então você vai tomar aquilo como real. Às vezes, quando a biografia não é autorizada, se duvida muito do que está sendo contado ali. Mas isso não quer dizer que tudo seja verdade. A gente já discutiu em outras aulas a questão da verossimilhança. Não sei se você se lembra que a gente falou da questão da realidade dentro da narrativa. E com a biografia também acontece isso. Então a gente pode ter muito de real sendo contado ali pela própria pessoa, mas isso não impede que ela também conte a sua versão dos fatos. Né? Sempre a gente vai ter versões, sendo contada pela própria pessoa ou sendo contada em terceira pessoa, tá certo? Então, vamos para um quiz falando um pouquinho das características da biografia e daqui a pouco eu volto. E aí, pessoal, conseguiu responder? Fácil esse quiz, né? Vamos ver lá. A biografia apresenta como característica o fato de ser escrita em terceira pessoa. Se fosse uma autobiografia, seria em primeira pessoa, tá certo? Agora nós vamos passar para a questão linguística, né, do texto. O período composto por coordenação. Só relembrando aqui rapidinho, período
é uma oração, começa na letra maiúscula, termina no ponto, e eu posso ter mais de uma oração dentro de um período. Cada verbo da oração eu tenho cada verbo dentro do período eu tenho uma oração, certo? Então, ele é composto, isso quer dizer que tem mais de um verbo. Então, eu tenho duas orações compondo um único período. E ele é coordenado. O que isso quer dizer? Que as orações são independentes. Então, o período é composto porque tem mais de uma oração, tem mais de um verbo, e é coordenado porque uma não depende da outra. Eu posso separar, colocar um ponto e continuar a segunda oração com letra maiúscula e ponto, separando as duas ideias, sem nenhum problema no sentido, no significado, né? E o terceiro ponto, quando há conectivos entre as orações coordenadas, elas podem apresentar 5 relações. Então, se eu tenho uma conjunção, um conectivo ligando as duas orações, eu tenho 5 tipos de relações. Quais são? As relações aditivas, as relações adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Ai, professora, eu não entendi nada, o que é isso? Explica melhor. Então, veja, o que é a aditiva? A aditiva é quando eu tenho uma oração que traz uma determinada informação e na segunda oração eu tenho uma soma, uma adição entre as duas ideias. Então, isso seria o período composto por coordenação aditiva. Está coordenando, e o que coordena, né? O que faz essa ligação? Veja, as conjunções, os conectivos. Pode ser um e, pode ser o nem, pode ser o mas também, tá? Eu estou assistindo a aula, mas também estou fazendo uma outra coisa. Então, eu tenho mas também nas duas informações, assistindo a aula e fazendo outra coisa, tá certo? As adversativas. Adversativa são ideias contrárias, uma ideia oposta à outra. Então, veja, você tem aqui, para ligar as orações adversativas, o mas, o porém, o entretanto. Veja, esse mas aqui é sem o i, é mas, não é mais, né? O mais com i é a adição, né? É a soma. Aqui você tem o mas, que é a adversativa, e aqui você tem o mas também da aditiva. Então, não confundir, porque aqui são as duas juntas, é o mas também. E aqui é o mas, né, sem o i, que é igual ao porém. Se você tiver dúvida, na hora que você estiver escrevendo, troque o mas pelo porém. Se servir, se der certo, é esse mas sem o i, tá certo? Então, eu tenho uma ideia, tá? Eu estou assistindo a aula, mas eu gostaria de estar fazendo outra coisa. São ideias contrárias, são ideias que se contrapõem, né? Então, por isso, eu poderia trocar o mas por porém. Eu estou assistindo a aula, mas eu gostaria, porém, eu gostaria de fazer outra coisa. Ou, eu estou assistindo a aula, entretanto, gostaria de... E aí você faz a sua frase, tá? A terceira, que é a alternativa, o que é a alternativa? Eu coloco opções, por isso alternativa. Ou você assiste a aula, ou você lava a louça. As duas coisas ao mesmo tempo não dá, né? Então, eu tenho alternativas, eu posso escolher uma ou outra. Então, seja você aluno, seja você professor, você pode aproveitar essa aula. Então, você tem alternativas. Por isso, as duas estão juntas na mesma oração, ou seja, e outras. As explicativas, quando eu explico uma situação. Eu estou assistindo a aula pela TV porque estamos numa pandemia. Ou eu estou assistindo a aula na TV pois estamos numa pandemia. Lembrando que esse pois aqui é igual a esse porque, que é junto sem acento. Tá? Então, esse porquê junto sem acento dá para trocar por pois na oração. E, por fim, a conclusiva é aquela oração que me leva a uma conclusão. Então, a frase famosa de René Descartes, né? Penso, logo existo. Primeira oração, penso, primeiro verbo. A
conclusão desse pensamento é a existência, é existir. Então, penso, logo existo, né? Ou penso, portanto existo. Toma cuidado para não confundir esse logo com o logo de depressa. Ah, faça isso mais rápido, faça isso logo. Esse é um outro logo, são duas palavras bem diferentes. Então, esse logo é o logo de portanto. Existem outras conjunções, por isso que eu tenho aqui etc. para todas elas. Se você procurar no seu livro didático, em outros livros, na internet, você encontra tabelas para você entender ou até decorar as conjunções e tal. Só que eu gostaria que você prestasse atenção nas relações de sentido que a gente tem entre uma oração e outra. Mais do que você decorar, é você compreender por que que eu uso o mas, por que que eu uso o porquê, por que que eu uso, qual é o motivo de usar um portanto numa oração. Isso é extremamente importante. Né? É importante que você entenda as relações de sentido que uma oração estabelece com a outra, tá? Muito mais do que ficar decorando tabelas. Mas aqui tem alguns exemplos e você pode procurar sim as tabelas para elas serem um apoio até que você compreenda bem esta informação, este conteúdo, tá certo? Então, vamos ver aqui alguns trechos da biografia com algumas conjunções para entender essas relações. Lá na biografia da Cecília Meirelles, você tem essa informação, que ela perdeu o pai poucos meses antes de seu nascimento e a mãe logo depois de completar 3 anos. Veja, na primeira oração você tem o perdeu o pai. Na segunda oração, você não tem o perdeu, mas ela perdeu a mãe. É um perdeu que está implícito. Eu poderia colocar um ponto ali, perdeu o pai poucos meses antes do seu nascimento, ponto. Perdeu a mãe logo depois de completar 3 anos, ponto. Poderia, porque elas são independentes, mas eu tenho um elemento ligando aqui e mais do que ligando, ele está tirando a repetição do verbo. Então, veja, entenda, é uma ligação que soma as informações. Perdeu o pai é uma informação, perdeu a mãe é outra. Então, ele está somando as duas. Então, por isso, é uma oração coordenada aditiva, tá? Então, quando você estuda a oração coordenada, você tem que entender essas relações que estão colocadas na frase, né? Agora, na segunda aqui, há misticismo no campo da solidão, mas existe consciência de seus dons e de seu destino. Então, veja, a poesia de Cecília Meirelles, ela tem um misticismo no campo da solidão, mas mesmo assim, apesar disso, o que acontece? Ela tem uma consciência dos seus dons, do seu destino, que se contrapõe a esse campo da solidão. Então, essa contraposição, essa ideia oposta, essa ideia contrária está expressa no mas. E você tem aqui uma oração coordenada adversativa. Tá certo, pessoal? Então, é esse tipo de exercício que você tem que fazer na hora em que você encontra um conectivo e que você compreende o seu sentido, o seu efeito ali naquela frase. Tá? Então, mais do que decorar se é oração coordenada aditiva, adversativa e tal, mais do que isso, é muito importante que você entenda as relações estabelecidas entre uma oração e outra. Agora, eu vou colocar aqui um exercício para você me dizer quais são as relações estabelecidas pelos conectivos marcados no poema. Lá na biografia tem um trecho de um poema, né, da Cecília Meirelles, e eu marquei aqui em vermelho os conectivos para você, e você vai me dizer quais são as relações. Coloque lá quais são as orações, de acordo com o que a gente estudou, e daqui a pouco eu volto.
E aí, conseguiu responder? Vamos lá. Eu canto porque o instante existe. Ou seja, eu canto e existe um motivo para eu cantar, né? O instante existe. Então, eu estou explicando este motivo. Oração coordenada explicativa. E a minha vida está completa. A primeira oração, eu canto, a segunda, o instante existe, e aí vem uma terceira informação, que é a minha vida está completa. Eu estou somando essa informação, por isso eu tenho uma oração aditiva. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Ou seja, esse nem também está somando a informação, alegre e triste. Nenhuma coisa, né, nem outra. Então, eu tenho aqui também uma adição das duas informações, finalizando com sou poeta. Poderia ter um logo aqui, logo sou poeta, portanto sou poeta, para chegar a uma conclusão, tá certo? Vamos fazer agora a leitura de um texto que eu deixei sem o autor de propósito, para você pensar um pouquinho nesse texto, tá certo? Vamos ler. Leitura. Existo, conheço e quero. Existo sabendo e querendo. E sei que existo e quero existir e saber. Repare quem puder, como a vida é inseparável nestes três conceitos. Uma só vida, uma só inteligência, uma só essência, sem que seja possível ou operar uma distinção, que apesar de tudo, existe. Então, vamos lá. Respondendo as perguntas, eu vou deixar o texto em tela para vocês e daqui a pouco eu volto.
Então vamos lá, pessoal. Sobre o que trata o texto, né? Sobre o conflito entre saber, existir e desejar algo. O saber, o existir e o desejar. Você diria que esse texto ele é literário, religioso ou filosófico? Ele é uma biografia? Você entende esse texto como uma biografia? Ele é bastante diferente daquele texto que a gente viu da Cecília Meirelles, certo? Veja, ele tem um tom filosófico, né, de discutir sobre o existir, sobre o saber. Isso é muito próprio da filosofia, principalmente. Mas ele é também literário e não há marcas de um discurso religioso. Bom, questão 3. Existir, saber e querer são coisas diferentes? Sim, agora explique isso, né? Existir está ligado ao fato de nascer e morrer, o saber está ligado à inteligência, à compreensão das coisas, e querer é a manifestação de um desejo, certo? Agora, vamos para as próximas questões. Qual é a relação que existe entre as orações a seguir, marcadas pela conjunção em destaque, o E? Existo, conheço e quero. Existo sabendo e querendo. E sei que existo e quero. E quero existir e saber. Veja, são relações de adição. São relações de soma de uma informação à outra. Portanto, né, aqui uma conjunção conclusiva, né, eu chego à conclusão que são orações coordenadas aditivas. E a pergunta, você concorda quando o narrador diz que há uma indistinção? Ou seja, são coisas separadas, existir, querer e saber? Né? Você concorda que são coisas separadas, que são coisas indistintas? Né? A resposta é pessoal. Esse trecho é um trecho das Confissões de Santo Agostinho, uma autobiografia que ele chamou de Confissões. Então, nas suas confissões, ele vai discutir várias questões filosóficas, religiosas, num tom literário, né? É considerado um clássico da literatura, da teologia e da filosofia mundial. As suas confissões, elas foram escritas aproximadamente entre os anos 397 e 398. Narram detalhadamente a sua vida, desde a concepção até o presente momento, né, da escrita, e ele finaliza o texto com um longo discurso sobre o Gênesis, né, um livro da Bíblia, mostrando como a Bíblia deve ser interpretada. Então, eu vou deixar aqui para você um quiz, falando um pouquinho da autobiografia, e daqui a pouco eu volto. E aí, pessoal, olha só, respondendo aí rapidinho esse quiz, a autobiografia, ela deve ser sempre escrita em primeira pessoa. A gente viu no trecho das Confissões de Santo Agostinho que ele fala, existo, quero, né, desejo. Então, você sempre tem em primeira pessoa a autobiografia, tá certo? Retomando a aula de hoje, você aprendeu, né, características da biografia e da autobiografia, período composto por coordenação e fizemos a leitura e interpretação de textos biográficos. Então, eu vou deixar aqui para vocês um site que é o eBiografias, que tem várias biografias. Eu indico aqui para vocês fazerem a leitura da biografia de Tarsila do Amaral e 2 sites para você estudar orações coordenadas. Até a próxima!